Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos iniciando mais um programa Caminho e Verdade, comigo, pastor Rafael Oliveira, diretamente do Distrito Federal, representando aqui o Ministério O Caminho, Comunidade Cristã. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, todos aqueles que se disponibilizaram para estar conosco nessa tarde, aprendendo mais e ouvindo mais da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar você que está na sua casa, no seu trabalho, na sua condução, em qualquer lugar que esteja e que se propôs para ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo e que possa abrir os olhos para que a palavra do Senhor venha entrar nos vossos corações e nas vossas mentes. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar com cada um dos irmãos, compartilhando e aprendendo juntamente mais, da palavra do Senhor. Como a própria Escritura diz, a gente tem que meditar nela de dia e de noite. E que Deus possa nos dar essa possibilidade todos os dias. Graças a Deus nós estamos em um país que ainda não tem perseguição no quesito bíblico, se você for comparar com outros locais. Então nós somos gratos a Deus por isso. Sou grato à minha família, minha esposa, meus filhos, por estarem sempre ao meu lado aqui, nos bastidores, me ajudando. Sou grato aos pastores do ministério, pastor Marconel Tavares, pastor Júnior Lucas e suas famílias. Sou grato ao diretor da rádio, pastor Sidney Castro, pela oportunidade que ele nos abriu para levar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Sou grato também a cada um de vocês que fazem parte dessa família Rádio Voo Livre Sapiranga. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. É pela sua audiência, pela sua vida, que Deus tem implantado a sua semente e levado aos confins da terra. Compartilhe essa rádio com outras pessoas, compartilhe o aplicativo. A rádio ela está com uma roupagem nova, ela está bem mais atrativa, ela está bem mais intuitiva, tanto ela quanto o aplicativo. Amém, irmãos? Lembrando também que o programa Caminho e Verdade, ele é toda segunda, quarta e sexta, segunda-feira comigo, das 15 às 16h30, nas quartas-feiras com o pastor Júnior Lucas, das 10 às 11 da manhã. Ele talvez irá aí mudar o horário para 8 da manhã e a gente vai ver isso aí e passa para os irmãos. E com o pastor Marconel Tavares também, das sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Amém? Lembrando também que a programação da rádio não é só essa. Tem um programa Vivendo pela Fé, do diretor da rádio, pastor Sidney Castro, toda terça e quinta-feira, das 20 às 22 horas, trazendo a palavra, louvor, testemunho, para a honra e glória de Jesus Cristo. Também temos de segunda a sexta-feira, das 18h55 às 19h55, o programa Socorro na Hora da Aflição, com o nosso diácono Isaías. Amém, irmãos? Trazendo ali oração, hinos. Ele também tem um canal no YouTube. Amém, meus irmãos? Também temos no sábado o programa com o nosso diácono André Castro ali. Que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão. Amém? Das 10 às 11 da manhã. E no domingo também temos o programa com a nossa irmã Daniele Vargas. Amém, irmãos? Das 10 às meio-dia também. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, dos locutores da rádio, amém? Dos pastores e de cada um dos irmãos que fazem parte, que dão audiência, a essa rádio. Que Deus possa abençoar. Lembrando aos irmãos também que o Ministério O Caminho, ao qual faço parte, tem um Instagram. Amém, irmãos? O Instagram é o @ministério.ocaminho. @ministério.ocaminho. Tudo junto, sem acento, tudo em minúsculo. Amém, irmãos? Lá você pode estar ouvindo mais, vendo mais da palavra do Senhor, compartilhando, enviando críticas, pedidos de oração, pedidos de hino, dúvidas. Fique à vontade para estar conosco. Tem também o chat da rádio, radiovoolivresapiranga.com.br. Ali também você pode estar fazendo seu pedido de hino, de oração, crítica, dando testemunho. E também tem meu WhatsApp, irmãos, que o DDD é o 61 de Brasília, telefone é o 99808 8684. DDD 61, telefone
9808-8684. Amém, irmãos? Fique conosco. Agora vamos dar início ao nosso estudo a respeito do Novo Testamento, ao qual nós já estamos fazendo há algum tempo, né? Mas antes disso, vamos orar, para que Deus possa abrir a nossa mente, os nossos olhos, para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, entramos, meu Pai, nessa tarde na Tua presença para dar honra, glória e louvor ao Teu nome. Deus, somos gratos a Ti pela nossa vida, pelo nosso deitar e pelo nosso levantar, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo que Tens feito em nossa vida, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Sabemos que não somos merecedores, mas pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, o Senhor tem olhado para nós. Pai, mesmo em tempos de dificuldade ao qual nós estamos passando, nós vemos a Tua graça e a Tua verdadeira paz. Somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aprendendo mais da Tua palavra. Deus, que a Tua palavra ela venha entronizar no nosso coração e na nossa mente, gerando transformação de vida, de caráter, mudança de postura, que as escamas dos nossos olhos possam cair para a Tua verdade revelada. Eu te peço pela minha vida, pela vida da minha família e pela vida de cada um dos que estão ouvindo nesse momento. Eu não sei aonde ele está, qual horário que ele vai ouvir, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Nós sabemos que o nosso fundamento na fé cristã é a Tua palavra. Então se revele a nós através da Tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos dar início ao nosso estudo do Novo Testamento, né? Nós estamos fazendo há algum tempo já vem numa sequência aí. Começamos com o período interbíblicos, viemos ali pela genealogia, o nascimento, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos no capítulo 3 e vamos finalizá-lo hoje, né? Vamos dar início, na realidade, hoje, capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Então pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue sua caneta, coloque um copo de água aí ao seu lado para você não perder nem um minuto, né, desse estudo. Amém, irmãos? Então vamos lá, Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 3. Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 3. Nós vamos ver hoje dos versículos 1 ao 12. Amém, irmãos? Nós terminamos na semana passada o capítulo 2. E vamos dar início hoje ao capítulo 3. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Como eu sempre digo aqui no início, a minha versão é a Almeida Revista e Atualizada, conhecida como ARA. Se você quer acompanhar na mesma tradução, no mesmo texto, você que tem aplicativo no celular, você pode colocar a versão lá em cima, né? Ou modificar. Se você tem outra tradução, não tem problema nenhum, tá? Algumas palavras são diferentes, mas o contexto é o mesmo. Amém? Então vamos fazer a leitura? Versículo 1 do capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados
no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Glória a Deus. Então vamos aqui dar introdução ao capítulo 3, né? Nós terminamos na semana passada o capítulo 2 e é importante a gente frisar aqui que entre o capítulo 2 e o capítulo 3 tem um intervalo de aproximadamente 30 anos. Nós temos que lembrar que o foco de Mateus, como todo estudo nós temos dizido aqui, todo estudo nós temos dito que o foco de Mateus é apresentar Jesus como Messias aos judeus. Então, nós temos que entender que a maioridade de Jesus, ela se dá após aos 30 anos, como tradição do povo judeu na época. Então, a maioridade de uma pessoa, de um homem, ela era a partir dos 30 anos de idade. Então, quando Mateus dá esse pulo do capítulo 2 para o capítulo 3 de aproximadamente 30 anos, ele está nos dizendo aqui que o foco é apresentar Jesus como Messias, e o que passou não é de tanta relevância, não quer dizer que não tem relevância para a nossa vida, não. Ele está dizendo aqui que, de acordo com o foco dele, ele vai começar por aqui. Nós vamos ter mais informações lá no Evangelho de Lucas, a respeito da vida de Jesus, da sua ida a Jerusalém aos 12 anos de idade. Mas como nós estamos aqui, né, estudando o livro do Evangelho conforme Mateus, nós vamos nos ater aqui. Existe muita especulação do que aconteceu com Jesus durante esse período, do que ele fazia, de onde ele estava. Porém, como nós estamos estudando a palavra de Deus, né, irmãos, nós não estamos aqui baseados em tradição ou expectativa, ou disse-me-disse, né? Nós vamos focar aqui somente na palavra de Deus. Vamos focar aqui somente na palavra de Jesus, o que Deus tem para nos dizer. Amém, irmãos? Não se esqueça disso. Então, aquele negócio de eu ouvir dizer, ouvir falar, nós não vamos focar. Então, a respeito da palavra, nós temos conhecimento que Jesus é conhecido como carpinteiro de Nazaré. Nós vamos ver isso lá em Marcos. Jesus morou em Nazaré até o início do seu ministério. Nós vamos ver aqui também, né? Lá em Lucas vai falar a respeito da sua ida a Jerusalém e algumas outras informações. Amém? Vamos nos ater ao Evangelho de Mateus? Então vamos lá, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Mateus ele não dá indícios da data no qual João Batista apareceu, né? Lucas, porém, ele dá detalhe histórico a respeito do mundo político e religioso no aparecimento de João Batista, lá no Evangelho de Lucas capítulo 3, né? Como estava o mundo político na época. Porém, Mateus ele resume todas as palavras de Lucas no evangelho dele lá, uma palavra naqueles dias. Como estamos estudando aqui o evangelho de Mateus, vamos dar atenção a ele. Não é verdade? E o que quer dizer naqueles dias, né? Quando Mateus diz naqueles dias ali, ele está indicando que João Batista inicia seu ministério de pregação quando o mundo político e religioso estava um caos. Desde Roma até Israel havia corrupção e violência. Nós vimos isso também lá no período interbíblico, no primeiro estudo que nós tivemos a respeito do Novo Testamento, ao qual se levantou Israel para tentar emancipar dos outros
das outras nações que os faziam escravos e depois foram corrompidos pelo dinheiro de Roma, né? Então Israel era corrompida totalmente por Roma, tanto os fariseus quanto os saduceus. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Herodes Filipe, eles não tinham uma boa reputação, nem moral, e não respeitavam as leis de Deus e nem respeitavam as pessoas que os governavam. O sacerdócio era corrompido, como eu disse. E quando Mateus diz naqueles dias, é justamente nessa época que João Batista inicia o seu ministério. É justamente depois de 400 anos, aproximadamente, a 430, 460 anos, né? Nós vimos que o período interbíblico foi aproximadamente entre 400 e 430 anos. E como nós estamos vendo que entre o capítulo 2 e o capítulo 3 teve aproximadamente 30 anos, então nós colocamos aí que após 460 anos de silêncio profético, Deus envia o seu profeta, João Batista. E ele dizia, versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero que os irmãos se atenham a isso aqui. Quando João Batista ele se levanta, ele inicia o seu ministério, lembremos nós que já existiam pessoas que eram responsáveis por passar a lei de Deus às pessoas. Os fariseus e saduceus, eles como estudiosos e sacerdotes, eles tinham por obrigação passar a lei corretamente. Mas nós vimos aqui que isso não acontecia pela corrupção, pelo dinheiro, pela ganância. João Batista ele se levanta e a mensagem é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista, irmãos, ela é diferente. A mensagem de João Batista ela não é voltada a sonhos, ela não é voltada a fantasias, ela não prega o que as pessoas, que os judeus naquela época queriam ouvir. Com os corações corrompidos pela ganância, né, pela prosperidade, com certeza a mensagem que eles gostavam de ouvir é a prosperidade, a ganância, o dinheiro. Porém a mensagem dele é dura. Deus o envia com uma mensagem dura aos ouvidos, chamando o povo ao arrependimento. E ele não fala só arrependei-vos, ele dá um motivo para o arrependimento. Quando ele diz arrependei-vos, ele dá um porquê. Porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, o arrependimento ela é a grande mensagem do Evangelho de Jesus. Você vai ver isso desde de João Batista, tanto quanto Jesus e dos apóstolos e assim sucessivamente. O arrependimento é a grande mensagem do cristianismo. É a grande mensagem do Evangelho genuíno. E o que é arrependimento? Irmãos, arrependimento não é só um pedido de desculpa. A palavra grega que é usada em arrependimento no Novo Testamento, na tradução, como o Novo Testamento foi escrito em grego, como nós vimos isso lá no período interbíblico, a palavra grega usada para arrependimento é metanoia. E o que é metanoia? Não é esse arrependimento vazio que nós vimos hoje na nossa modernidade, né, no nosso convívio, onde a pessoa pensa que se arrepender é pedir desculpa e continuar da mesma forma. Não. O arrependimento é mudança de vida, é mudança de mente, é você sentir tristeza a respeito daquilo que você vinha fazendo e mudar de atitude. Então, arrependimento não é algo raso, não é algo superficial, é algo muito, muito, muito interiorizado. É algo muito importante, algo muito cheio. Ele tem um significado totalmente diferente do que as pessoas pensam hoje em dia. Então, arrependimento é aquilo que você vai ver o que você está fazendo errado e mudar a sua mente. Olhar para trás e sentir tristeza por aquilo que você fazia e mudar a sua atitude.
Então ele está composto tanto no seu emocional, quanto no seu racional, quanto no seu espiritual. No seu racional você muda a mente. No seu emocional você sente tristeza pelo pecado. E no seu espiritual você muda de atitude e vai viver conforme o reino de Deus. Arrependimento, irmão, não é você falar que pedir desculpa e viver da mesma forma. Nós estamos vendo aqui então que João Batista está trazendo uma palavra muito dura. Porque na nossa tradução, arrependimento aqui, as pessoas como têm visto arrependimento no nosso dia de hoje, é totalmente diferente. Mas quando João Batista pregou isso para os judeus, eles entenderam o que João Batista queria dizer. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos, para que vocês percebam. O reino ao qual João Batista está dizendo aqui, não se trata de um lugar. O reino de Deus, o reino dos céus ao qual ele está dizendo aqui, ele não está falando somente do céu. Ele está falando aqui da vontade dinâmica de Deus. Pastor Rafael, o que é a vontade dinâmica? A palavra dinâmica ela quer dizer movimento. Ela é o antônimo de estático. Então, quando é estático, é parado. Quando é dinâmico, é movimentação. Então, é tudo que se movimenta a respeito da soberania de Deus no mundo. O que João Batista está querendo dizer aqui é que está próximo o plano de salvação de Deus, o plano de salvação ao qual foi estabelecido desde os primórdios do mundo, está próximo. Ele está abrindo as veredas, ele está endireitando os caminhos por Jesus. Versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Mais uma vez, Mateus ele está aqui nos levando ao Velho Testamento. Ele está levando os judeus ao Velho Testamento com o propósito de mostrar que toda a vida de Jesus e tudo que aconteceu com ele por intermédio de outras pessoas era plano de Deus. João Batista ele não aparece por acaso. Ele não é mais um aventureiro pregando o que quer, pregando por ganância, instituindo uma nova ideologia, não. Esse não é João Batista. Ele não age pela sua própria vontade. Não, não. Essa não é a situação de João Batista. A sua aparição e a sua mensagem estavam meticulosamente, irmãos, profetizadas. Ele veio para cumprir a palavra. Ele não veio para promover a si mesmo, não. Ele não criou a própria mensagem, não. João Batista ele não estava pregando o que ele queria pregar, não. Ele pregou uma palavra diferente do que era dita na época, porque ele veio preparar o caminho para o rei. No versículo 4 nós vemos, ele diz assim: voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. É incrível, né, irmãos? A forma com que Mateus apresenta João Batista é uma revelação muito grande a nós. É muito incrível, irmãos. Ele é a voz do que clama. Quem clama é Jesus. Ele é só uma voz. Está mostrando aqui, irmãos, que a mensagem do clamor não é de João Batista.
Está falando aqui que João Batista é apenas um envelope ao qual ele não veio para se promover, mas sim entregar a mensagem de Deus ao mundo. Nós temos que levar isso para a nossa vida, irmãos. Muitas pessoas estão querendo ser o próprio criador da mensagem hoje em dia. Muitas pessoas estão querendo criar uma mensagem que está totalmente contrária ao que condiz com o plano perfeito da salvação. Lembremos nós que a mensagem ela vem de Deus. Pouco importa o envelope, irmãos, ao qual nós somos esse envelope. Quando Mateus diz aqui que ele é a voz do que clama, ele está dizendo aqui, olha, quem clama é Deus, mas precisa de uma voz, e a voz é João Batista. Muitas pessoas estão querendo ser o Criador, ao invés de ser a voz. Estão agindo como se fosse o Criador, ao invés de ser o envelope. Isso é muito difícil, irmãos. A partir do momento que nós passamos uma mensagem criada por nós mesmos, nós estamos enganando ao nosso próximo, ao nosso irmão. Porque a mensagem que tem poder é a mensagem de Deus, não a nossa. A única mensagem que contém poder, a única mensagem que não passará é a mensagem de Deus, não a nossa. Aqui está a diferença de João Batista com os fariseus e saduceus. Os fariseus e saduceus, eles tinham a lei na mão. Eles liam, eles estudavam, eles até falavam, mas não praticavam. Eles pegavam a lei e distorciam para seu próprio prazer, para seu próprio benefício. E quando João Batista ele vem trazer a mensagem de arrependimento para a remissão de pecado, ele vem com o intuito de aguçar, renovar, mostrar o que realmente a lei quer dizer. Que nós temos que nos voltar para Deus, nos arrepender dos maus caminhos. Essa é a mensagem do Evangelho. Versículo 4. Ele usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Veja aqui que João Batista ele não se exalta. Mateus é bem claro em dizer. Ele não chama a atenção para ele mesmo, porque nós estamos vendo aqui que o aparecimento dele é humilde. Quando ele mostra aqui que João usava vestes de pelo de camelo e cinto de couro, e a alimentação deles era gafanhoto e mel silvestre, ele está dizendo aqui para nós aqui como assim, o que importa, irmão, é a mensagem, não o mensageiro. Muitas pessoas hoje querem sentar em tronos e vestir roupas que se exaltam, que se mostram superior, e esquecem do conteúdo que é a mensagem. Eu quero dizer aos irmãos que o que tem poder, meu irmão, é a mensagem, não você, não eu. A mensagem ela tem que ser pregada genuinamente. A mensagem ela tem que ser do arrependimento para a remissão de pecado. Não há perdão sem arrependimento, meu irmão. Não há salvação sem a evidência do perdão e do arrependimento. Não há. Olha que engraçado, ele prega no deserto da Judéia, e eu quero lembrar aos irmãos que nós não vimos aqui, mas os irmãos bem conhecem mais do que eu. João Batista ele é filho de sacerdote, Zacarias é o pai. Então, por direito, ele poderia estar pregando lá no cenáculo, né? Mas por que ele não está pregando lá, irmão? Por que ele prega em lugar estranho? Por que ele se veste estranho? Por que ele come diferente? Ele está nos mostrando aqui, irmãos, que o ministério de Jesus, o cristianismo, a verdadeira mensagem de Deus, ela não precisa ser pomposa, ela não precisa ser cheia de detalhe. Muitas pessoas hoje têm buscado meios para o qual encher a igreja, né, buscando artifícios, estudando várias outras formas de cativar a pessoa, mais ainda do que a palavra de Deus. Preferem as igrejas cheias de pessoas e vazias da palavra.
Irmãos, quantidade não é qualidade. João Batista é a prova disso. Nós veremos aqui na frente. Quando ele se propõe a ir para o deserto pregar uma palavra de arrependimento, muitas pessoas podiam taxar de doido. Mas a diferença de João Batista aqui é que ele não está criando uma mensagem e nem criando métodos para a sua pregação. Ele está trazendo a palavra genuína. E a palavra genuína, meu irmão e minha irmã, ela tem efeito. Ela tem efeito. Ele não está em conformidade com o mundo. Na época no qual ele veio, existiam muitos fariseus e saduceus que pregavam nos sinédrios, né? Ali nos seus locais e falava da palavra, mas vivia totalmente contrário, não condizia com o que falava. E ele era diferente, ele não se conformava com o mundo. Ele veio trazer a mensagem de Deus, ao qual era totalmente diferente de que estava sendo pregada. Isso é muito sério, né, meus irmãos? Versículos 5 e 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Preste bem atenção nisso. João Batista ele foi contrário totalmente ao que era feito na época. Ele foi para um local esmo, de uma forma de vestimenta totalmente diferente, comendo totalmente diferente, mas ele tinha algo que realmente tinha poder, que era a palavra de Deus. E como eu disse agora há pouco, quando você prega a mensagem genuína, quando você olha a palavra e prega ela no seu contexto, ela tem poder, meu irmão. João Batista aqui ele não estava pregando teologia da prosperidade, teologia de barganha, não. Ele estava pregando o arrependimento, mas a palavra do arrependimento, ela tem poder porque ela é a palavra de Deus. Nós vimos aqui agora no versículo 5 e 6. Por que, irmão, ela tem poder? Porque o resultado de João Batista foi muito grande. Mesmo pregando no deserto, multidões vinham ouvi-lo. Nós estamos vendo aqui então que não é o lugar que faz a mensagem. Não. Ele estava pregando no deserto e não no templo. A diferença aqui, irmãos, é que porque ele era a voz do que clama, o povo ouvia. Ele não estava querendo criar, ele não estava querendo ser o que clamava, ele era a voz. E ele sabia o seu papel. Você está entendendo a profundidade disso, irmão? Nós temos que entender que o nosso papel é ir pelo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho. Não o que nós queremos. Ou o que nós achamos que é certo. Essa é a diferença de João Batista. Ele é a voz do que clama. E por ele ser a voz do que clama, o povo dá ouvido. Porque quem clama é poderoso. Não a voz. É quem clama que tem poder. Irmãos, Deus trabalha como Ele quer. Ele não se baseia em metodologia humana. Quando eu digo que muitas igrejas estão buscando métodos para encher a igreja, irmãos, se você confia que Deus ele deixou a palavra, e a palavra de Deus ela tem poder, como diz Paulo, para exortar, para endireitar os caminhos, para ensinar, então pregue a palavra. Examine as escrituras meticulosamente que você vai entender que ela tem poder. Aqui eu não estou dizendo que você tem que se eximir de educação, de estudo, não é isso. Eu quero dizer que quando você colocar acima da palavra de Deus uma forma humana de estudo para tentar atrair pessoas à igreja, você está errado. Claro que você tem que se preparar, você tem que buscar, claro, examinar, fazer um curso quando você puder. Quem puder, faça. Mas o que eu quero te dizer é que quem traz a pessoa a Deus é a palavra, não o método. Quem traz a pessoa a Deus é a mensagem, não o mensageiro. É isso.
ele não se conforma com o mundo, como eu disse. A mensagem ao qual João Batista recebeu, ela vem do céu, irmão. Ela não era boa para os ouvidos, não. Era uma mensagem dura. Ela confrontava o pecado e pelo confronto do pecado, ela trazia a verdade. E ela trazendo a verdade à tona, ela mostrava o caminho a ser seguido. Eis aqui a diferença da nossa vivência hoje em dia. Muitas pessoas massageando o ego, fazendo aguçar a sua ansiedade, a sua ganância, o seu poder de barganha. Mas a mensagem de Deus não é essa, irmãos. A mensagem de Deus é arrepender, se voltar a Deus, confiar em Deus, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Essa é a mensagem. Pura e simples. Essa é a mensagem, irmãos. Deus é maravilhoso. Versículos 7 ao 10. Leia comigo. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mensagem confrontadora, né, meus irmãos? Essa mensagem aqui, ela está usando a própria espada do Espírito, como diz Paulo, lá em Efésios, para gerar o arrependimento. Nós temos que destacar algumas coisas aqui nesses versículos 7 ao 10. Em primeiro lugar, eu quero destacar o perigo mortal da hipocrisia. Veja bem, irmãos, embora o povo da igreja, interpreta que muitas pessoas, muitos teólogos das igrejas interpretam que os fariseus, vinham todos para batizar. Alguns, interpretam dessa forma. A maioria dos teólogos interpretam que eles estavam vindo para investigar e relatar o que João Batista fazia. João Batista, ele conhecia a podridão dos fariseus, a hipocrisia ao qual eles professavam, dizendo que professavam a fé de Deus, mas eram hipócritas porque o faziam ao seu próprio beneplácito. Eles não viviam o que pregavam. Lembremos nós que os fariseus eram pessoas que... Os fariseus e saduceus, lá no período interbíblico, foram pessoas que se levantaram para combater tudo aquilo que ia contra a palavra de Deus. Mas pela ganância eles se corromperam. Os fariseus eram supersticiosos, conservadores na teologia, não tinham ética nenhuma, irmãos. Havia uma distância muito grande em qual o que eles pregavam e o que eles viviam. Eles agiam como atores, fingindo ser piedosos no que se diz respeito à vivência da lei, à palavra, mas quando ninguém via, irmãos, eles eram igual aves de rapina, esperando só um momento para atacar. Os saduceus também não eram diferentes. Eles, como sacerdotes, eram para ser os líderes espirituais da igreja, mas eles eram descrentes, eram mais carnais do que os próprios judeus. Viviam à mercê da aristocracia, liberais quanto à doutrina, amavam mais o poder e o dinheiro do que a própria palavra de Deus. E quando João Batista viu os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, ele compara eles com a víbora. Comparando com a víbora aqui no que se diz respeito ao veneno mortal.
Eles não estão comparando aqui com a víbora porque a víbora é ruim, não, mas pelo seu veneno. Porque a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus ela era dada não por Deus, mas pelo agir do inimigo. Em segundo lugar, nós temos que também ter cuidado aqui com o perigo real do inferno. Quando ele diz aqui, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmão João Batista, ele não tinha medo de falar. Temas como o inferno, ele falava tranquilamente. Até porque, irmãos, é melhor você falar e a pessoa ouvir, do que você negligenciar e a pessoa permanecer no erro. E Tiago vai dizer que aqueles que desejam ser pastores vão ser cobrados muito mais. E quando eu digo aqui pastores, eu não estou dizendo só do ministério pastoral, mas todo aquele que prega a palavra. Quando você exime de falar algo a respeito da palavra de Deus a alguma pessoa, a qual você tem oportunidade, você está deixando de abrir o olho daquela pessoa. E João Batista ele não tinha medo nenhum de falar. É melhor você exortar uma pessoa e livrar ela do caminho do inferno, irmão, do que passar a mão, massagear o ego dela e deixar ela caminhar rumo a esse lugar. Quando ele diz quem vos induziu, ele está dizendo quem está massageando o ego de vocês, dizendo que vocês estão certos? Quem está induzindo vocês a isso? Quem está induzindo vocês que vocês não vão participar da ira? É isso que João Batista está dizendo. Em terceiro lugar, também nós temos que ter cuidado com o falso arrependimento. Nós vimos aqui que o arrependimento é a mudança radical do coração e da mente. Mudança que gera em nós um novo estilo de viver, um novo estilo de vida, diferente do que nós fazíamos anteriormente. E quando os fariseus chegam lá, João Batista ele vê que o que eles falam é da boca para fora. Quando João Batista ele prega arrependimento, ele não fala assim, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele vai dizer que, versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando você se arrepende verdadeiramente, meu irmão, você produz frutos dignos de arrependimento. Agora, quando você se arrepende de algo e lá na frente você comete de novo, você não se arrependeu. O fruto digno de arrependimento significa que você realmente se arrependeu. Ele está falando para os fariseus, para de falar da lei sem vivê-la. Produz frutos dignos de arrependimento. Se volta para Deus e viva de conformidade com a lei, com a palavra. Vocês estão vivendo um falso arrependimento. O que vocês estão vivendo não é a metanoia. O que vocês estão vivendo é algo supérfluo. É isso que João Batista está dizendo. E tudo isso temos que tomar para nossas vidas, né, meus irmãos? Será que estamos vivendo de acordo com o arrependimento verdadeiro, gerando frutos dignos de arrependimento? Ou será que nós estamos fazendo igual ao versículo 9? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui nós estamos vendo o quarto lugar, que é o perigo da falsa confiança em Deus. O perigo da falsa confiança religiosa. Na época de João, irmãos, muitos judeus achavam que pelo simples fato de que eles eram descendentes de Abraão, de que nas suas veias corriam o sangue da descendência de Abraão, eles já estavam salvos. João Batista ele deixa claro que filho de Abraão não é só o sangue, mas sim a fé que Abraão tinha, a confiança em Deus que Abraão tinha, a obediência que Abraão tinha. Quando ele diz que até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, ele diz que o que rege a descendência de Abraão não é o sangue, mas é o comportamento, é o estilo de vida de Abraão.
E quantos de nós estamos vivendo na falsa confiança religiosa, ao qual nós pensamos que só porque estamos frequentando um culto, só porque somos participantes de algum ministério, nós estamos salvos. E não é isso, meu irmão. A salvação ela não vem por obra, ela é pela graça, ela é pela fé. Isso não é de nós, como diz Paulo, não é dom de Deus. Nós não podemos ter uma falsa confiança religiosa. Nós não podemos pensar que porque nós estamos dentro da igreja que nós estamos salvos, não. Pelo contrário, nós temos que tomar cuidado. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair. Lembremos nós que a salvação ela vem por Jesus. Ela vem pela metanoia, pelo arrependimento, pela mudança de vida e pela obediência a Deus. Quando João Batista diz isso, ele está dizendo: olha, se vocês acham que ser filho de Abraão é ter descendência sanguínea, vocês estão errados. Porque ser descendente de Abraão é você obedecer como Abraão obedeceu, saiu sem olhar para trás. É você ter a fé que Abraão tinha. Aí sim vocês são descendentes de Abraão. Isso nos faz descendentes, co-herdeiros com Cristo, a obediência e o arrependimento, meu irmão. Versículo 10 ele vai dizer: já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui nós temos o quinto lugar, que é o perigo da vida sem os frutos. O homem, irmãos, não é aquilo que sente ou aquilo que fala, mas é aquilo que vive, é aquilo que ele faz. Quando você vê uma árvore, você conhece ela pelo fruto ou pelo não fruto. Quando João Batista cita aqui que o machado está posto à árvore, a raiz, quando ele diz que não produz bom fruto, ele não está dizendo que o quesito da pessoa se sentir que é uma pessoa boa, não. Ele está dizendo aqui que o fruto é o fruto do arrependimento. Aquela pessoa que finge que se arrepende, mas não se arrepende. Ele não está falando aqui das próprias obras, ele está falando aqui de você viver em conformidade com a palavra de Deus, em você ser a voz do que clama juntamente, em você ser o mensageiro ao qual leva a verdadeira mensagem, não o fruto das suas próprias mãos. Até porque nós sabemos que nós todos somos, como Paulo diz, miseráveis, né? Miseráveis homens que somos. Quem nos livrará da ira vindoura? Apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Romanos 7, 24. Quem vos livrará do pecado dessa morte? Então nós temos que perceber isso, irmãos. Quando João Batista diz aqui que uma árvore que não produz fruto está sentenciada à morte e o destino será o fogo, ele está dizendo que a mensagem é clara. A gente tem que arrepender e viver. Porque senão, irmãos, nós não vamos nos arrepender e vamos morrer. Não tem outro caminho, não tem o meio termo. Ou você gera um fruto do arrependimento e é salvo e perdoado, ou você não se arrepende dos seus maus caminhos e é lançado no fogo. Não adianta se aparentar bom, irmão. Não adianta se mostrar bom, dizer que é bom. Deus conhece tudo. Deus conhece você antes de você nascer. Ele é o autor da criação. Aqui não é o que você diz ou o que você finge, mas é o que você vive realmente. É isso que o João Batista está dizendo aqui. Versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e sua pá ele tem em suas mãos, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo do celeiro,
mas queimará palha em fogo inextinguível. Lá no Evangelho de Lucas, a gente vai entender o que João Batista está querendo dizer aqui. Porque lá no Evangelho de Lucas nós temos a informação de que quando as pessoas viam a João Batista e vinham até ele, o questionavam, perguntando se ele era o próprio Messias. As pessoas estavam querendo dar honra a ele porque a palavra de Deus tem poder, e as pessoas viam aquele homem com a palavra poderosa e queriam honrá-lo mais do que o próprio Deus. Porém, João sabe, irmãos, quem ele é. Ele não aceitou a glória, porque ele sabe que a glória só pertence a Deus. João Batista, ele bem sabe que não é o Messias. Ele sabe que ele é a voz, a preparação do caminho para o Messias. João Batista, ele não quer ocupar o lugar do noivo. Não. Ele não quer ser Jesus, irmão. Ele não se sente mais importante do que ele realmente é. Você consegue notar alguma diferença no que vivemos, nos dias em que vivemos hoje, irmãos? O egocentrismo. Qualquer pessoa que é bajulada, ela aceita. Qualquer pessoa que ela é venerada, que muitas pessoas, muitos artistas hoje, eles vivem disso. Aqui nós estamos falando de um contexto totalmente diferente, claro. Mas eu quero te dizer que quando você levar a mensagem, irmãos, lembre-se de que a mensagem não é sua. A honra não é sua. A glória não é sua. O lugar do noivo, quem ocupa é o próprio noivo. Você tem que saber quem você é. João Batista, ele sabe que o papel dele é apresentar Jesus e depois sair de cena. Ele sabe que o papel dele é endireitar as veredas e arrumar o caminho para o qual o Messias deveria passar e sair. Ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Quando ele diz aqui, irmãos, cuja sandália eu não sou digno de levar, ele está se referindo a um costume da época de escravos carregarem, desatarem as sandálias. E quando ele diz que não é digno de levar a sandália de Jesus, ele está dizendo que ele é menor do que o escravo perante a grandeza do próprio Jesus, do próprio Messias. Incrível, né, irmãos? Essa é a diferença de uma pessoa que sabe o seu lugar e sabe qual a importância da mensagem. Sabe que passar a mensagem é mais importante do que a sua própria vida, do que o seu próprio egocentrismo. Ele sabe que ele é a sua voz, irmãos, ele não é a mensagem. Ele sabe que ele tem que apontar para o Cordeiro, mas ele não é o Cordeiro. Ele sabe que ele tem que dar testemunho da vida, mas ele não é a própria vida. João conhece a limitação dele. Quando ele diz: eu vos batizo com água, ele sabe que o intuito dele é simbologicamente voltar as pessoas a Deus. É algo simbólico, o arrependimento. Ele está ali batizando as pessoas, e eu quero lembrar aos irmãos que o batismo já existia naquela época. O batismo judeu já existia. E é a mesma coisa, irmãos, é um batismo por imersão, ao qual qualquer pessoa que era gentil, para vir para o judaísmo, era batizada. A diferença de João Batista aqui para os judeus é a mensagem, é o propósito. Então o que ele estava fazendo ali era totalmente diferente do que os judeus faziam. Por isso, a fama da mensagem. Porque a mensagem é do próprio Deus. Então quando as pessoas viam João Batista batizando os próprios judeus ali, eles falavam: mas o que é isso? E é justamente isso. É o arrependimento para a remissão do pecado. A preparação do caminho para Deus. A preparação do caminho para o próprio Messias. João conhece a sua limitação. Ele sabe o que ele está fazendo ali é algo simbológico, mas quando Jesus viesse, ele era supremo em sua totalidade. E ele diz lá mesmo:
cujo as sandálias eu não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos ver lá na frente o significado do batismo com o Espírito Santo, com fogo. Porém, eu quero deixar claro aqui, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo e com fogo não é o que muitos pensam hoje em dia. Aqui, João Batista está deixando claro que só existe 2 batismos. A partir do momento que você se arrepende, Deus te dá o Espírito Santo, ao qual Ele é o seu consolador, é o que vai te instruir a respeito de Deus. E o batismo com fogo aqui, Ele está dizendo a respeito daquelas pessoas que não aceitam. Aquelas pessoas que não se arrependem. Quer ver como é verdade? Vamos para o versículo 12. A sua pá ele tem em suas mãos e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quando ele, irmãos, cita aqui o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele está... Mateus está arremetendo as pessoas aqui ao Velho Testamento. Elias, quando Elias faz aquele sacrifício ao qual os profetas de Baal têm que orar para o Deus deles, e Elias está orando para Deus, e os profetas de Baal oram e não vem fogo nenhum purificar o sacrifício. Mas Deus tanto purifica o sacrifício quanto queima tudo em volta, tanto a água com tudo. Então o batismo com o Espírito Santo aqui é aqueles que aceitam. E o batismo com fogo é aqueles que não aceitam. Só tem 2 opções, irmão. Toda vez que você ouvir fogo na Bíblia, você vai entender que é purificação. Então quando ele diz que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a pá ele tem na mão. Então aquele que é trigo, ele vai colocar no celeiro, vai mandar o Espírito Santo para instruí-lo, para guiá-lo, para ser o consolador. Porém, aquele que não aceita, ele queimará em fogo inextinguível. Da mesma forma que ele diz lá em cima, que o machado está posto à árvore, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista está sendo claro aqui, irmãos, que não tem meio termo quando se diz respeito ao reino dos céus. Ou você se arrepende e é perdoado e o Espírito Santo lhe guia, ou você não se arrepende e morre. É isso, irmãos. Quando ele diz aqui no versículo 12 que a pá ele tem na mão, ele está deixando claro que Jesus Cristo é quem julgará. Então, irmãos, não adianta viver por aparência. Não adianta você viver fingindo que se arrependeu. Porque Jesus tem a pá nas mãos. E aquele que é trigo, ele conhecerá e guardará no celeiro. E aquele que é palha, irmãos, ele jogará no fogo que é inextinguível, como diz o Evangelho de Jesus, conforme em Mateus capítulo 3, versículo 12. Então que essa mensagem, meus irmãos, possa entrar no nosso coração e na nossa mente. A mensagem genuína do Evangelho é arrependimento. É gerar frutos de arrependimento. Não existe, irmãos, perdão sem arrependimento. Não existe salvação sem o fruto do arrependimento. Primeiro, para que nós possamos ser salvos, nós precisamos nos arrepender. Nos arrependendo, aí nós vamos conhecer a Jesus e aceitar o sacrifício dele na nossa vida. E aceitando o sacrifício de Jesus, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele nos envia o Consolador, ao qual nos guiará e nos instruirá o caminho que devemos seguir.
Em contrapartida, aquele que não se arrepende só tem um fim, irmão. É a morte inextinguível. Não é a morte corporal na perspectiva natural, não. Porque todos iremos morrer. Mas aqui ele está falando de uma morte eterna, ao qual estará totalmente contrário à face de Deus. Que nós possamos entender essa palavra, irmãos, e que nós possamos viver essa palavra, entendendo que nós somos o envelope e não a mensagem, nos colocando no nosso lugar, entendendo que Jesus Cristo é o centro e a palavra dele é o fundamento, e nos cabe pregar ela genuinamente, a palavra de Deus, sem acrescentar, sem misticismo, sem egocentrismo. Que nós possamos ser o arauto de Deus nesse mundo, o arauto de Jesus, apresentando a mensagem dele aos confins da terra. Amém, irmãos? Então vamos para o intervalo e já já nós voltamos com a oração final. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pensou em mudar o seu visual? Então pensou no Centro de Estética Moriá e suas especialidades. Lá você encontra manicure, pedicure, massoterapia, limpeza de pele profunda com pigmentação de diamante e muito mais. Agende agora o seu horário pelo telefone. Código de área 41 99 58 04 39 e também pelo WhatsApp 41 99 58 04 39. E o endereço é Avenida Paraná, 1460, em frente ao Hipermercado Bavaresco. O atendimento é feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Ao sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ali no litoral de Guaratuba, Paraná. Centro de Estética Moriá, qualidade em primeiro lugar. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E um ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 3044 6709 e atende por WhatsApp 5561 999 775586 ou 99615 0060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. O seu programa Caminho e Verdade. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa Caminho e Verdade e quero agradecer aqui a cada irmão, a cada irmã que participou conosco desse estudo. A você que está na sua casa, no seu trabalho, na sua condução, no seu automóvel, a você que irá ouvir posteriormente nas reprises ou no YouTube, no Instagram do Ministério, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Sou grato a Deus por essa oportunidade e que essa palavra ela venha se interiorizar no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos nos transformar, gerar frutos de arrependimentos, né? Que nós possamos nos voltar a Deus todos os dias e entender o nosso foco,
entender o nosso lugar, entender que nós somos mensageiros da mensagem genuína de Deus, não da nossa própria criação. Nós não somos o autor, nós somos a voz do que clama. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar para estar finalizando o nosso estudo hoje. Quero agradecer a cada um dos irmãos e vamos orar. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Oremos então. Deus Todo-Poderoso, Pai Misericordioso, somos gratos a Ti, meu Deus, por essa oportunidade que tivemos de aprender mais da Tua Palavra. Deus Todo-Poderoso, que essa palavra ela venha se interiorizar e que ela venha, meu Pai, gerar frutos. Que essa semente, Pai, a qual venha a ser gerada, que nós possamos lançá-la em terrenos, independente de qual seja, porque só o Senhor sabe de quem é seu e quem não é. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um dos irmãos. Eu te peço, meu Pai, pela vida de cada um dos ouvintes. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe a época que estamos passando e tudo que acontece é de acordo com a Tua vontade. Nós cremos na Tua soberania, Pai. E por isso te pedimos, nos dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos suportar as adversidades, para que nós possamos suportar todos os dias, firmes na Tua palavra, firmes de acordo com o Teu propósito. Assim eu te peço e te agradeço pelo nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Até uma próxima oportunidade, irmão. Se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.